Há um conformismo hoje com o pecado, enquanto que a santidade está sendo deixada de lado, porque na nossa cabeça foi incutido o sentimento de que, por mais que nos esforcemos, nunca seremos santos. E se for no braço, no esforço humano, você tem razão. Mas se você é convidado a sentar na mesa, comer do pão e beber do cálice, você vai ser empoderado a sobrepujar todo e qualquer pecado, porque não é o pecado que é empoderado, o que empodera é o poder do Espírito Santo que te capacita a vencer todo e qualquer pecado. E que nos convida então para a gente viver uma vida de santidade com Ele. Santidade devia ser a normalidade da vida cristã. Quer andar em condições normais de temperatura e pressão com Deus? Santidade. Meus queridos irmãos, nós estamos meditando na igreja num tema anual que é Santificados para Conquistar. Eu queria falar nessa noite sobre o tema Santidade na Mesa. E para tanto convido o amado irmão a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, do verso 15 em diante. Vamos até o verso de número 20. E depois também, se os irmãos puderem abrir em 1 Coríntios 11, do 26 ao verso de número 29. Você que está em casa, se puder, ainda há tempo, prepare-se, daqui a pouco nós celebraremos a ceia do Senhor. Então você pode separar os elementos, deixar aí pertinho de você, para que possamos, dentro em breve, participarmos então da mesa do Senhor. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes fora transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Agora, 1 Coríntios 11, verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos falar com Deus? Pai, tua palavra será explanada e ela sempre faz o que te agrade. E nesse processo, tua palavra te agradando, usa-nos, que diminua eu, que o Senhor cresça, pois ela não vai voltar vazia, antes fará aquilo que te apraz. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando refletimos sempre no tema santidade, infelizmente a maioria dos cristãos acham que é utópico ser santo, porque o padrão de santidade na cabeça do ser humano está ligado à perfectibilidade, senso moral. E essa, na verdade, é a razão ou reflexo, ou vamos dizer assim,
depois de toda a obra pronta e feita, ela vai refletir num senso moral, mas é preciso a gente refletir em tudo que a santidade produz dentro de nós. E quando a gente pensa apenas santidade como moralidade, nós achamos que nunca seremos santos. E por isso é preciso a gente fazer uma reflexão, e me permitam fazer uma introdução que será bem, talvez até profunda e extensa, para então raciocinarmos e entendermos o processo de santidade que o Senhor traz a cada um de nós. Todas as vezes que caímos, todas as vezes que transgredimos a lei, todas as vezes que pecamos, é porque fazemos algo errado. E esse padrão, a Bíblia nos fala que a transgressão da lei, ou a quebra da lei, é que vai gerar em nós uma coisa chamada pecado. Romanos 4,15 fala disso. Mas, em meio a tudo isso que nós estamos vivenciando, nós podemos olhar para dentro de cada um de nós e pensar: quem não está errado? Quem hoje não pecou? Quem hoje não fez algo que desagradou ao Senhor? Aliás, a Bíblia ainda diz assim: aquele que pensa que está de pé, cuide para que... E se alguém disser que não tem pecado, esse é mentiroso. A Bíblia bota uma régua, um sarrafo, onde enquadra todo mundo destituído da glória do Senhor. Por quê? Por essa questão chamada pecado. Mas o povo de Deus, criado para a glória de Deus, e Deus, após formar o homem, Ele fala: derrame minha glória sobre toda a terra. Vocês vão crescer, vão multiplicar. Entra o pecado, e o pecado começa agora, então, a colocar isso em xeque. O povo não se volta mais para Deus, o povo é levado cativo. Deus liberta esse povo, e agora Deus manda uma régua, um padrão. E então, lá no Monte Sinai, é declarado os 10 mandamentos, para que um povo outrora escravo pudesse ter a devida noção do que é transgredir a lei. E foi exatamente isso que o Senhor proporcionou para que santificar esse povo. Mas como Adão e Eva pecam e erram sem lei, e lá no Éden, Eva cobiçou, e ela transgride o mandamento. Ela não tinha lei, não tinha régua estabelecida. Os mandamentos não estavam em vigor, ao menos eles foram declarados no Monte Sinai. Se pecado é a violação da lei, por que o povo de Sodoma e Gomorra está sendo punido? E a Bíblia fala que eles foram maus e perversos, mas diante de que estabelecer tal parâmetro? Deus já tinha disponibilizado o conhecimento do que é pecaminoso, ao ponto do povo começar então a perceber que quando Deus castiga Adão e Eva, eles transgridem o 18º mandamento, pois começam a violar aquilo que é um padrão divino de santidade ao Senhor. Eu gosto de ler Gênesis 20, versos 3 em diante, quando Abraão mente falando a respeito de Sara, e diz que Sara não era sua mulher, estava com medo de morrer. Sara era uma mulher bonita, uma mulher vistosa. E Abimeleque, quando descobre isso, fala: por que você mentiu? Um grande pecado, diz a Bíblia lá em Gênesis, um pecado contra Deus eu estaria cometendo, diz Abimeleque. O 7º mandamento estaria sendo quebrado. Mas qual era a noção que eles tinham da lei? Olha para a vida de José do Egito. José passa por um momento tão difícil na casa de Potifar, depois de tudo o que o Zé governava. E na casa de Potifar, a esposa dele, vendo que Zé era bonito, Zé era formoso, e ela monta essa enorme potifaria com Zé, e fala: deita-te comigo. Aí o Zé fala: um homem como eu, como pecaria contra o Senhor? Mas qual era o sentido de lei que o Zé tinha? Meus queridos irmãos, quando olhamos para Êxodo 16:4,
Deus disse a Moisés: eu vou fazer chover pão do céu, o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Deus vinha dando instruções ao povo, e a reação do povo era uma reação de desobediência. Em Êxodo 16, 28, o próprio Deus exclama: até quando vocês vão recusar em guardar os meus mandamentos? Mandamentos, leis. O Senhor vai se relacionando com o seu povo desde o início, nos trazendo a assertiva de que Ele já tinha estabelecido seus princípios, até porque Abraão vai dar o dízimo. E Abraão dando dízimo, Malaquias nem sonhava em nascer. Mas ele já estabelece um princípio com o Senhor, sem que houvesse mandamentos, sem que Malaquias dissesse, muitos anos depois, o que deveria ser feito. Abraão parece que já está numa íntima e legítima sintonia em santidade com o Senhor, ao ponto de não ter lei. E Abraão é justificado pela fé. Queridos irmãos, quando paramos para pensar numa conexão, que Deus começa a estabelecer um princípio de santidade a cada um de nós, e você vai ver em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos esses textos, eu poderia ficar citando aqui pelo menos uma centena de textos de Deus falando com o seu povo: santidade, santidade, santidade. Quando olhamos para o texto ora lido em 1 Pedro, nós achamos que isso é uma premissa do Novo Testamento, mas quando vamos fazer um estudo mais a fundo, percebemos que em Levítico, lá no capítulo 11, lá no capítulo 18, o 11 dos versos 44 ao 45, 18 versos 21 até o 27, o próprio Deus vem falando: sede santo, porque eu... Ou seja, desde o Antigo Testamento o Senhor vem estabelecendo padrão, régua, forma, e vem colocando isso no coração dos homens. O livro de Levítico é conhecido como a lei do cerimonial, ou a lei dos sacrifícios, um livro que vem demonstrando para cada um de nós como se relacionar, o que fazer e o que agradar ao Senhor. O que percebemos é que Abraão, mesmo sem um conceito de lei, aproximadamente 430 anos após, vai ser dado então os 10 mandamentos. Mas pastor, como é que você ouviu essa cronologia? Lê Gálatas 3. Gálatas 3 vem falando que Abraão, antes que houvesse a lei, 430 anos, ele já tinha os princípios de santidade, de moralidade, daquilo que ele deveria fazer ou não. Há um padrão, sim, de perfectibilidade diante do Senhor. E isso é estabelecido dentro do coração do homem. Por quê? Lá em Êxodo 25:8, o próprio Deus diz: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O que Deus queria, queridos irmãos? Deus queria relacionamento com o povo. Mas Isaías já dizia que os nossos pecados que fazem divisão entre nós, como Deus que é puro, como um Deus designado pelo mesmo Isaías no capítulo 6, que há uma hipérbole para a santidade de Deus. No hebraico não tem uma expressão para hiperbolizar como Deus é perfeito e santo. E então é declarado santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como um Deus que é perfeitamente santo vai habitar no meio de um povo impuro, ao ponto de Isaías, quando ele vem falando, já disse alguns domingos atrás: ai do povo que comete isso, ai do povo que faz aquilo, ai do povo de tal transgressão. No ano da morte do rei Uzias, ele olha e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e agora Isaías, ao invés de falar o erro do outro, ele fala: ai de mim que sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que o Senhor vai vir falar comigo? Como é que o Senhor vai
fazer algo que realmente no meio de um povo que não tem nada a ver com santidade, não vive santidade. Romanos 5,12 diz: portanto, por meio de um pecado, por meio de um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Assim todos os homens passaram a ser transgressores. Todos os homens então estão vivendo uma vida em que a gente não entende como ser santo diante do Senhor, mas há um imperativo em Pedro, há um imperativo em Levítico dizendo: sede santo. Mas por quê? Porque o próprio Deus responde: porque eu sou santo. Conduzir os israelitas pelo caminho de santidade sempre foi plano do Senhor. Fazer com que os israelitas entendessem a premissa que Deus é santo, exige santidade em todas as áreas de sua vida, sempre fora tratado com o povo de Israel. Mostrar que pessoas não iam conseguir cumprir cabalmente a lei, e a lei, ela não nos santifica, ela aponta o pecado, mas ela vai agora então dar um diagnóstico muito mais preciso naquilo e daquilo que estamos errando. E chega ao ponto então que nós precisamos perceber que o nosso Deus que se relaciona conosco é um Deus que é santo, é santíssimo, e que nos convida então para a gente viver uma vida de santidade com Ele. Santidade devia ser a normalidade da vida cristã. Quer andar em condições normais de temperatura e pressão com Deus? Santidade. O que é anormal? Vida pecaminosa. Mas há um conformismo hoje com o pecado, enquanto que a santidade está sendo deixada de lado, porque na nossa cabeça foi incutido o sentimento de que, por mais que nos esforcemos, nunca seremos santos. E se for no braço, no esforço humano, você tem razão. Mas se você é convidado a sentar na mesa, comer do pão e beber do cálice, você vai ser empoderado a sobrepujar todo e qualquer pecado, porque não é o pecado que é empoderado, o que empodera é o poder do Espírito Santo que te capacita a vencer todo e qualquer pecado. E por intermédio disso, queridos, nós precisamos agora, raciocinando e entendendo que nós não podemos nos conformar com aquilo que é uma anomalia, e anomalia na vida cristã é pecado. O padrão de Deus é um padrão de santidade. Os homens já tinham uma lei moral dentro deles, a qual não estava escrita, mas estava determinado o que era certo, o que é errado: cobiça, imoralidade, idolatria, colocar o Senhor à prova. Tudo isso lá em 1 Coríntios 10 vem falando que o povo de Israel não entrou em Canaã por conta desses pecados. O que é isso? Saíram da régua, se entregaram e não viveram o melhor do Senhor. Deus nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Muito antes do homem pecar, o Senhor já tinha escolhido a cada um de nós. Essa predeterminação é em Cristo, para a santidade. Agora, nosso padrão de santidade está ligado a quê? O nosso relacionamento exige de mim o quê? Por isso, filhinhos, não se moldem pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santo em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O que deve encorajar a cada um de nós vivermos uma vida de santidade com o Senhor é que fora da santidade não há relacionamento com o Pai. Por isso, o padrão de santidade não é o padrão do outro. E quando a gente fala de santidade com o povo aí fora, já vem logo as denúncias. Eu não vou para a igreja porque na igreja está cheio de gente hipócrita. Eu conheço líderes espirituais que fizeram coisas terríveis.
Eu também conheço. Eu também conheço gente que cometeu erros e que foram até excluídos da igreja. Me chama a atenção porque se alguém se deita com uma outra mulher, adultera, a igreja fala, pastor, tem que ser, né, tem que ter um princípio aqui de disciplina. Mas a Bíblia fala que se com o teu coração tu olhar para uma mulher e cobiçar, tu já... Me digam com sinceridade, quantas vezes vocês já viram alguém que olhou para o outro ser excluído? Isso me traz uma profunda reflexão a respeito de quem somos ou como estamos diante do Pai. Porque me parece então que aquilo que deveria ser exclusivo, um perfil indescritível, uma pérola, uma joia, a menina dos olhos do Senhor, que é o seu povo, parece que está se contaminando com os valores ou com os padrões mundanos, e achando que isso é perfeitamente normal. E aí eu quero agora entrar no texto de Coríntios, quando ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por cada um de vós. E de forma semelhante, ele pegou o cálice, dizendo, esse cálice é um novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Porque sempre que comerem desse pão e desse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Como num padrão de santidade. Nós vamos estar na mesa do Senhor, celebrando algo com Deus que é santo. Se eu olho para a minha vida, eu percebo que eu sou tão ruim, tão distante daquilo que Deus requer e precisa que eu seja, e eu me sinto completamente incapaz, indigno. E é exatamente o que me torna digno da mesa, é perceber o quanto sou indigno. Durante muito tempo na igreja foi semeado um pensamento, examine-se o homem a si mesmo. E o homem pensa que examinar é ele ficar cutucando e verificando se tem algum pecado, algum pecadinho, algum detalhezinho, que vai me impedir de participar da mesa do Senhor. Mas não é isso que o texto está falando, queridos irmãos, pense comigo. O texto fala que é aquele que faz sem discernir o corpo. Porque se nós pararmos agora para avaliar as nossas vidas, quem se acha digno de participar da ceia do Senhor? Se alguém disser eu, nós vamos exorcizar aqui, irmão. E provavelmente vai cair, não vai resistir à oração, não. É ou não é verdade, irmãos? Se alguém falar, pastor, eu me acho, eu estou naquela eu não desejo mal a quase ninguém. Faço boas obras. Essa semana ajudei até um necessitado, sabe, pastor? Dei uma cesta básica, faço minhas orações, dizimo, faço ofertas. Na verdade, você está desenvolvendo um comportamento com Deus baseado talvez tão somente em lei, como aquela parábola, né, do master pai com os 2 filhos, não é do filho pródigo. E de um filho que estava dentro de casa dizendo, pai, eu sempre obedeci tudo, eu sempre fiz tudo, eu sempre cumpri todas as normas, mas estava perdido dentro de casa porque não tinha relacionamento com o pai. E ele fica indignado porque o irmão volta, é dado uma festa, bota uma capa, bota sandália, bota anel, mata agora um bezerro. Ele fala, tu nunca me deu nem um pombinho, papai. Agora para esse camarada aí tu está fazendo isso? Não, mas ele estava perdido. E for encontrado. A gente acha que relacionar-se com Deus está ligado a regras. Mas não, o relacionamento vem antes de regra. Exatamente porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores.
Exatamente porque Ele está falando para cada um de nós: sejam santos, mudem, transforme a maneira de ser, porque eu sou santo, o padrão de Deus é santidade. É isso que vai nos tornar dignos. Observar as nossas mazelas, observando os nossos pecados e falando: Senhor, eu não sou digno, mas eu quero então nesse momento me examinar, e nesse autoexame não perceber os meus pecados, mas discernindo o corpo, tendo discernimento do que eu estou fazendo. Por isso a nossa visão da mesa não é uma visão ortodoxa chamada transubstanciação. Não. O comer do pão e o beber do suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo. Pão continua sendo pão, suco de uva continua sendo suco de uva. Nós não temos uma visão luterana que ensina corpo físico e sangue estão presentes. Não, nós não cremos nisso. Não cremos nisso. Ou talvez numa visão até reformada, numa presença mística e real. Não, nós não acreditamos nisso. O que nós cremos é que isso é feito por intermédio de um memorial. Mas qual é o memorial? É de comermos o pão. Mas comer que pão? E Jesus fala: isso é o meu corpo que é dado por... Então os irmãos viraram canibais. Se pão se transforma em carne, canibalismo, vai comer. Irmãos, alguns estão pensando na ceia do Senhor de uma forma que a igreja enche quando há um período como esse, e parece que isso apenas e tão somente há uma simbologia, mas não há transformação de santidade. Sabe por quê? Se nós vamos comer corpo de Cristo, e se não for simbolicamente, e eu olho para o meu corpo, eu percebo o meu corpo como ele é frágil. Eu percebo então o sentido de corpo como há desejos, egoísmos, vontades, paixões. E essa eterna luta do bem contra o mal, do corpo e do espírito. O apóstolo Paulo chega a declarar: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Há um corpo que grita, há um corpo que quer viver pecado, há um desejo, e a nossa natureza, a nossa tendência é sempre satisfazer esse corpo. Mas quando eu me alimento do corpo de Cristo, há uma união metafísica, e é por intermédio desse corpo de Cristo Jesus que eu sou sustentado nas minhas fraquezas. Está inserido na mesa, no corpo de Cristo Jesus, é entrar numa união com Ele. E todas as vezes que a gente come na mesa do pão, nós estamos lembrando: aqui há uma unidade, ao ponto de sermos cordeiro com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Quando nos unimos a Cristo Jesus, houve uma regeneração, um DNA novo fora produzido, agora não mais nascido de uma semente natural. As coisas velhas se passaram, eis que tudo... O que é isso? Você comer do maná, do pão vivo que desce do céu, que te alimenta, que te sustenta e que te empodera a vencer todo e qualquer pecado. Comer do corpo, estar no corpo de Cristo Jesus, é exatamente pensar como a sua carne simboliza para cada um de nós alimento, sustento, tudo o que precisamos para vivermos uma vida de santidade com Ele. Mas o que vai realmente significar para cada um de nós é pensarmos que tudo que estamos praticando
tem a ver com seu sangue. Porque não é só comer o pão, mas é beber do cálice. E o que esse cálice simboliza? Esse cálice é um novo pacto no meu sangue. Há uma nova aliança. Há um novo propósito. E por intermédio desse sangue, eu vou pregar isso, talvez para frente um sermão que eu vou falar do sangue de Jesus, do poder que tem nesse sangue. Eu fico pensando sempre, como é que Jesus foi concebido se não teve homem? Que tipo de gene teve? Como é que isso funciona se era Maria e foi Espírito Santo que concebeu? Qual o fator RH do sangue de Cristo? Aguardem e virá. Por que há tanto poder nesse cálice? Nessa união metafísica com o Senhor, nós olhamos para desde o Éden, do primeiro pecado, que o homem está agora no estado de decrepitude moral. E o Senhor sacrifica o primeiro animal e cobre o homem. O que é isso? Um corpo sendo despedaçado, sangue sendo derramado. Para quê? Para cobrir pecados e transgressões. Até o ponto que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías fala, ele foi moído, despedaçado pelas nossas, o quê? Transgressões. Olha aí, irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre o sangue de Jesus nos traz paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue de Jesus sara. Nós fomos comprados, o texto fala de Pedro, com alto preço. Como citei pela manhã, não é de prata nem de ouro, mas é com alto preço. Porque uma gota desse sangue, ela é capaz de fazer uma revolução na vida do ser humano. Nós somos redimidos e perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus, Efésios 1:7, Hebreus 9:22. Nós somos purificados por esse sangue, 1 João 1:7. Nós percebemos então que nós vamos vencer, e Apocalipse fala de um povo vencedor, mas vencedor de que forma? Pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Irmãos, há um poder no sangue de Jesus. Quando olho que eu fui comprado com esse precioso sangue, e que por intermédio desse sangue eu tenho livre acesso, eu ouso entrar no Santo dos Santos. Eu falo com Deus, eu comunico com Deus, não tem barreira, sabe por quê? Pelo precioso sangue de Jesus. Aí eu entendo o que é beber do cálice, o que é comer do pão, como uma simbologia de uma nova aliança. O pão continua sendo pão, suco de uva continua sendo suco de uva, mas há um pão vivo que desce do céu por intermédio desse culto, dessa palavra que alimenta, que sustenta, ao sangue do Cordeiro que é colocado e aspergido na nossa vida. E eu vou falar isso no próximo sermão. Não é saber que Jesus morreu, não é saber que há poder no sangue de Jesus. O que vai te purificar é o sangue aplicado de Cristo Jesus. Tem que ser aplicado, tem que ser aspergido na nossa vida. Aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando entendemos isso, irmãos, podemos participar da mesa do Senhor. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Quero concluir essa reflexão dizendo, o texto aponta para uma legião de fracos, doentes e mortes prematuras.
Por quê? Porque não sabiam discernir o corpo de Cristo. A mesa, o que estava acontecendo. O que enfraquece a igreja, o que gera um crente fraco, adoecido. E vocês conhecem pessoas que só vivem fracas, irmãos? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Aí chega domingo e vem, irmão, tudo bem? Não esquece de mim, não. Mês que vem, irmão, por favor, eu estou aqui numa agonia, numa angústia. Ano seguinte, a mesma coisa. Tem gente que está 20 anos da igreja, parece que está num desespero na sua vida, porque não entendeu que o sangue de Jesus traz paz, traz santidade, traz alegria, traz temperança, injeta-nos a fé. Quando você entende o poder que há no sangue, que não tem mais nenhuma condenação na tua vida, você pode cantar, eu sou livre, eu tenho um advogado. Mas há muitos que morrem prematuramente. Quantos estão naufragando na fé? Alguns enfraquecidos, outros adoecidos, mas outros que já morreram espiritualmente. Estão aqui e ouvem a palavra e o coração mais duro não é do muçulmano, é daquele que está aqui dominicalmente ouvindo e não se deixa mudar por essa palavra. Esse é o coração mais duro, é o solo mais duro, a semente não penetra, não germina. Mas eu quero te lembrar que você foi comprado com um alto preço. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Eu tenho dono, você tem dono? Desde o princípio, o padrão é santidade. Princípios morais estabelecidos no coração do homem, santidade. E uma vida vitoriosa na presença do Senhor, ela precisa gerar em nós santidade. Sede santo, porque Ele é santo. Curve a tua cabeça agora.